Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Torreón, Coahuila, México, na congregação que o reverendo Jesus Antônio Galícia pastoreia, e todos os irmãos reunidos, e também os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes lugares. Nesta ocasião de hoje, sexta, 20 de janeiro deste ano de 2023. Nesta ocasião, teremos o tema, um mistério das 4 classes de terra. Ali o nosso irmão William usou a escritura do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo 10 ao 11. Ou seja, depois ele explicou a parábola do semeador, neste mesmo capítulo 13, mas no versículo 16. Esta mensagem foi pregada dia 26 de novembro de 1997, em Ji-Paraná, Rondônia, Brasil. E lemos em São Mateus, São Mateus capítulo 13, do versículo 23, para não lermos todo o capítulo, nós já leremos ali quando o nosso irmão William leia. Leremos o capítulo 23, ou seja, o capítulo 13, o versículo 23 diz: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. E aí nesta Bíblia ele escreve: os que entendem. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem o semeador semeando a semente da palavra, pregado domingo 24 de abril de 2006 em San Salvador, El Salvador. Nos diz o nosso irmão William: esta boa terra, este bom coração, no qual foi semeada a palavra, vai produzir fruto, porque é terra boa. E quantos estão tipificados nesta terra boa, que estão aqui presentes? Por isso estamos aqui, porque estamos representados na terra boa que ouve e entende a palavra. Por isso é tão importante os estudos bíblicos, a pregação, o ensinamento da palavra, como nos dias de Jesus e os apóstolos, que se ensinava a palavra para que todos conhecessem o programa divino correspondente ao tempo da graça, a dispensação da graça. E agora chegamos no tempo final. Lembremos que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Cristo, e a boa terra somos nós que ouvimos e entendemos a palavra e produzem frutos, uns a 100 por um, outros a 60 por um e outros a 30 por um. Todos produzem fruto. E o menor número que Jesus colocou é 30 por um. Agora, lembrem, se tem no estudo bíblico de abril, aí na página 457, esse estudo, eu creio que é mais grosso porque ainda não tinha sido dividido por parte. Ou seja, que abril é um só.
O de abril, na página 457, aí se colocou esse escrito, onde o nosso irmão William ali escreveu a boa terra, como dois pontos e coloca indivíduo, dois pontos, os filhos de Deus. E escreve os escolhidos, escreve gentios, a 100 por 1. Os escolhidos hebreus, reticência, dois pontos, a 60 por 1. E escreve os 144 mil hebreus, Apocalipse 7, do 2 ao 5 e 14 a 1. 14, capítulo 14, versículo 1. E escreve o resto dos filhos a 30 por 1. O resto dos filhos de Deus, dos gentios e dos hebreus. E aí está o resto dos 144 mil e também o resto do cristianismo, que incluem as virgens fátuas. E vejam como a posição dos 144 mil é maior que das fátuas. Eles são os eunucos e eles estão no milênio e as fátuas não. Por isso, produzem este segundo lugar de produzir esse fruto como boa terra a 60 por 1. E vejam aqui também no livreto, neste livreto também, também diz a palavra falada da semente original, escreve São Mateus 13, e também escreve mais abaixo, toda semente tem que ser semeada na boa terra para que produza fruto segundo o seu gênero. Ela vem em e pelo mensageiro de cada era ou dispensação. E Jesus Cristo, o Filho do Homem, semeia essa palavra. E vejam, na página 91, no parágrafo 785, diz: a palavra de Deus é uma semente, e quando é semeada, ela tomará vida, produzirá justamente do que está falando. Se não faz, então não é semente de Deus, ou o semeador não soube como semeá-la. Ele não era enviado de Deus para semear a semente. Ele possivelmente está semeando em cima da rocha ou algo. O semeador semeando a semente, Deus tem cuidado dela se cai no lugar correto. E escreve o semeador é o Filho do Homem. E em cima a semente da palavra falada produz o que foi falado. E desenha ali uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi. Isso nós tínhamos lido, já tínhamos lido, mas para que fique aqui também nesse estudo. Agora vejam. Neste outro escrito deste mesmo livro, deste mesmo livreto, ele escreve
Eu vi que nós não tínhamos lido neste estudo bíblico. Eu li apenas esta parte, mas vamos aqui ter essa, que ele fez a boa terra, como e põe o corpo místico do Senhor Jesus Cristo em cada era. Porque em cada era o Filho do Homem é o que semeia, e aí é que produz, vê? Em cada era, aqui. Em cada era. Aí estão as 7 e a 8ª. E em cada era é o Filho do Homem semeando esta semente. Mas lembrem que é semeada, mas não é colhida. Porque se é colhida neste tempo, veja o que acontece. E quando tem que acontecer, ocorrer esta colheita, diz no mesmo capítulo 13 de São Mateus, continuando no versículo 24, propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Veja, em cada era foi semeando a semente. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, e os ceifeiros são os anjos dos ministérios de Moisés e de Elias: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ou seja, que seria no tempo da colheita, onde estaria acontecendo esta separação. Veja, no mesmo capítulo 13, versículo 36, entrou Jesus em la casa e acercando-se a ele, seus discípulos lhe disseram: explícanos a parábola da cizaña del campo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e, chegando ao pé deles, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio, ali ele escreveu Apocalipse 14, 14 ao 20. Na outra Bíblia eu creio que está outra anotação, não a trouxe. De forma que assim como se queima, se arranca o joio, é colhido, queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, a ele colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, ele explicou a eles esta parábola do trigo e do joio. Continua dizendo:
Agora encontramos que Cristo também disse: toda planta que meu Pai Celestial não semeou será desenraizada e lançada ao fogo. São Mateus 15, 13. Ou seja, que vai chegar o tempo onde apenas os crentes em Cristo vão viver no reino milenial. O joio não passa a grande tribulação para entrar ao reino do Messias. O que foi semeado e o inimigo arrancou. O que foi semeado no coração, tampouco passa ao reino do Messias, ao reino do Senhor. Não entrou ao reino de Deus. Porque para entrar ao reino de Deus, Cristo disse, é necessário nascer de novo. Como disse Cristo a Nicodemos em São João capítulo 3, versículo 1 ao 3, em verdade te digo, que quem não nasce de novo não pode entrar ao reino de Deus. E também na mensagem A Boa Terra, pregado dia 27 de agosto de 1989 em Santiago do Chile, diz: temos chegado ao tempo final, temos chegado à terceira dispensação, e a mensagem da terceira dispensação surgiu. Agora vejam como ali ele fala, nesse momento que havíamos chegado à terceira dispensação, que se refere à dispensação do reino. Potencialmente estávamos na dispensação do reino. E já vamos ver mais à frente isso do que é algo potencial. Porque depois, em 2016, 2017 ainda, nos dizia, a dispensação da graça está por se concluir, mas não tinha dito há 30 anos atrás que já estávamos na dispensação do reino? Potencialmente estávamos. E na mensagem da terceira dispensação surgiu e multidões ouviram esta mensagem, o leram também, ouviram através dos rádios e também da televisão e também através das diferentes pessoas, ministros que pregaram e também estiveram em atividades onde estivemos pregando a mensagem da terceira dispensação, o Evangelho do Reino. Através dos jornais, leram também a mensagem. Leram também a mensagem e os 4 grupos foram manifestados. Junto ao caminho alguns, outros como as pedras, ou seja, pedregais, outros entre espinhos, a semente caiu, foi regada, espalhada e caiu em diferentes lugares, mas o coração e a mente de cada pessoa tem estado em diferentes condições. O coração de uns e o coração de outros. Agora vejam no livro dos selos, na página 411, na 410, diz: alguém me disse, irmão Branham, estou na metade da página, alguém me disse, irmão Branham, as pessoas o consideram como um profeta. Eu não digo que sou um profeta, ninguém me ouviu dizer isso. Mas eu digo isso. Se vocês creem dessa forma, e esta pessoa, reticências, e esta pessoa me disse, por que você não ensina como receber o Espírito Santo e como receber estas coisas e os grandes dons espirituais para assim ajudar na igreja? Como posso ensinar álgebra quando nem me ouvem quando trato de ensinar o abecedário? Correto. E ele escreve aí, álgebra, e desenha uma estrela de Davi. Correto. Façam primeiro estas coisas pequenas, volte ao início e comece limpamente. Amém. Glória. Do que estávamos falando? Não foi minha intenção sair do tema, me perdoem. Sim, a pergunta era a respeito de Elias.
Sim. Agora o Elias que virá aos gentios será um gentil ungido com esse Espírito. E aí ele escreve Elias. Neste livro, desenha uma estrela de Davi. E aqui neste outro, escreve Elias e escreve é um espírito. Será um gentil ungido com esse Espírito, porque Deus usa esse mesmo Espírito cada vez que vai tirar o seu povo do caos. Vejam como ele usa esse Espírito para tirar o povo do caos. A primeira vez viu que esse Espírito resultou bem, por isso o trouxe várias vezes mais. Se ele usasse um espírito educado e muito fino, então apenas esse tipo de pessoas o captariam. Ele, melhor, traz a uma pessoa que apenas conhece o abecedário e que não pode pronunciar bem as palavras, um tipo do deserto, e o apresenta às pessoas simples para que eles o captem. Se tivesse vindo uma pessoa educada, como Paulo disse, não vinham a vocês com palavras persuasivas, com sabedoria humana, mas com demonstração de poder da ressurreição. E aí ele escreve Paulo. Deus o mandou ali há 3 anos e meio na Arábia para tirar toda essa sabedoria humana que tinha acumulado. E com Moisés, tomou 40 anos para tirar tudo o que tinha aprendido sobre o faraó. Ali desenha uma estrela de Davi e escreve Moisés. Agora, eu não digo que Deus não usa reticências. Eu não estou respaldando o analfabetismo. Mas eu estou tentando dizer que não é preciso tanta educação. A sabedoria desse mundo é contrária, reticências, à educação. Tem sido o maior estorvo que o Evangelho jamais conheceu. Vejam, ele escreve ali, a educação é igual, o maior estorvo que o Evangelho jamais conheceu. Por isso, há uma anotação que nós vimos há algum tempo, que ele diz, quando Jesus disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E ele disse, ele não mandou construir hospitais, nem escolas. Vê, por isso, isso é um atrapalho, um estorvo para o trabalho que Deus enviou desde que Jesus foi ressuscitado e mandou esse trabalho à igreja, que foi pregar o Evangelho. E é a educação, como diz ali, o maior estorvo que teve o Evangelho. Tanto o Evangelho da Graça, como nesse tempo também o Evangelho do Reino, que tem estado sendo pregado. Se não tivéssemos tanta educação, não teríamos esses grandes seminários e demais coisas. As pessoas seriam mais simples e ouviriam a palavra. O que vai acontecer no milênio? A terra vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Vai ser do conhecimento de Deus e o seu programa. Mas hoje em dia estão tão educados e sabitudos e tão cheios das organizações que o resultado vai ser que vão ficar com estas coisas, porque eles receberam esse Espírito. Você notou que quando uma boa mulher se casa com um homem que não serve para nada, aquele homem vai se endireitar e viver bem, ou a mulher vai chegar a ser como o homem. Ou ele se endireita ou ela se torna como ele. Isso é como, se tiver por aí, das palavras à noiva, tem uma parte ali que ele fala também algo. Isso está em Cristo, o mistério de Deus revelado. E também tiramos aqui em uma
en una tarjetita. Vamos a ver si yo la tengo acá en esta Biblia. Está em um cartãozinho, vamos ver se está aqui na Bíblia. Vamos ler essa partezinha aí. Tem um marcador também. Está também no marcador. Não tínhamos isso para ler, mas já que saiu essa partezinha aí, senão também está a parte no livro de citações, onde diz que ou se unirá, ou saldrá por aí, ou sairá, ou algo por aí. Está por aqui pela página 106. Está por aqui pela página 106, 107, 108. Do livro de citações vai estar esse extrato, vamos ver se conseguimos. Eu acho que ali em cima, lá no escritório, tem o marcador. Estamos em um estudo. Assim também, nas salas de universidade, tem ocasiões onde também há também essas pausas assim. Por aqui o tem. Bom, se não consegue, mas vamos continuar. Nos adiantando um pouquinho mais. Veja, achei aqui. Eu tenho um marcador aqui. Vocês lembram quando o irmão William disse que tivéssemos isso na Bíblia? E eu passei a página e estava aqui. Bem na 106, 107 de Cristo, o mistério de Deus revelado. Porque é dessa mensagem, assim que é bom que o tenham. E essas palavras à noiva são muito importantes tê-las e lê-las a cada tempo. Porque são de grande ajuda para nós. Porque o irmão Branham aí nos falou, vejam esta partezinha. Para não ler muito, diz: agora lembrarão isso? Vejam, diz. Disse o nosso irmão William falando dessas palavras. Temos que estar preparados. Isso foi 8 de janeiro de 2011, umas palavras que ele falou. Temos que estar preparados, nos mantendo bem unidos no amor divino, sempre lembrando as palavras do reverendo William Branham, como as palavras às noivas, tendo-as como marcador em nossas Bíblias e também no bolso. Vejam. Para ler sempre, de modo que estejamos preparados para nos manter firmes sempre no programa divino. Porque, como em todos os tempos, houve lutas espirituais, as há e as haverá em nosso tempo também. E disse o irmão Branham, isso foi da mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, do dia 28 de julho de 63, diz... Está no parágrafo 921 de citações. Apenas um pedacinho. E está ali colocado. Página 106. Sobretudo, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Não importa o que o diabo procure dizer. Por ora, vocês são um grande grupo, doce e amoroso. Mas lembrem, a minha advertência, Satanás não vai permitir que vocês fiquem assim. Não, Senhor. Ele vai disparar com tudo, mesmo que tenha que trazer alguém que sirva de instrumento a ele. Ele vai trazer um crítico.
criticones sempre tem críticos en todos los tiempos. o tempo todo. Él traerá un crítico, Ele vai trazer um incrédulo, crítico, um incrédulo. y ahora no es que lo va a buscar de E afuera, agora não é que você vai procurar lá es de fora, adentro mismo. é aqui dentro mesmo. Y lo pondrá para E hacer o que porá aquella para persona fazer com tenga que aquelas pessoas compañerismo tenham con companheirismo com ustedes vocês, bajo la quietud. sob a Entonces, calmaria. E então lo llenará, va a o empezar encherá, vai começar salamero, ali, né, rastejante, meio que amistoso, amistoso, bien astuto. bem astuto. Bien astutos. Eles são muito astutos, Ese tipo de persona. esse tipo de pessoa. Entonces E então lo llenará con algún veneno. o encherá com algum veneno empezará a correr e vai entre começar a la iglesia correr con entre a eso. igreja com isso, Pero no vaya usted a tomar parte en mas eso. não tome No parte tenga nisso. usted nada que ver con Não eso. tenha nada a ver com isso. Se mantenham amorosos, amáveis e bondosos e cuidadosos uns com os outros. Orem por esse homem para que ele também possa ser salvo, Esa mujer, ou essa mulher, quien quiera que sea. quem quer que seja. El diablo puede usar Veja, o diabo pode usar a a um homem ou a uma mulher. Solo ore por ellos Apenas ore por y eles permanezcan unidos. e permaneçam quédense al unidos lado e de su fiquem do pastor. lado do seu pastor. Você vê? Él siendo su pastor, Ele sendo seu merece pastor, ele su merece o seu respeito. respeto. Y así es en cada lugar, E assim é em cada lugar, em cada congregação, que devem ter respeito ao seu pastor. Ele os guiará porque está ordenado por Deus para fazê-lo. Agora, vocês vão lembrar disso? O inimigo vai vir. E quando ele o fizer, se aproximem o máximo possível um dos outros. E aqueles a quem o diabo está usando como inimigo vai se afastar de vocês, ou ele vai entrar para ser um de vocês. Isso é tudo. Essa é a parte que nós estávamos lendo do livro dos selos na página 411, quando ele põe esse exemplo ali, ou o homem se endireita, ou a mulher começa a ficar que nem ele. E aí continua dizendo o nosso irmão William, nunca formem grupos, ou seja, o nosso irmão William Marion Branham. Nunca formem grupos ou clãs para criar rumores entre vocês ou fazer-se parte de um clã. Nós somos um. E eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou desgostoso contigo, eu vou te eliminar porque não és a mão direita. Esta é minha mão esquerda e eu quero que assim permaneça até a ponta dos dedos. Eu quero que cada parte do meu corpo fique como está. Deus quer que nós, como um corpo de crentes, nos mantenhamos completamente unidos uns com os outros, ou seja, o corpo místico de crente na era é o corpo que está representado nos filhos e filhas de Deus de cada era e permanecem unidos, porque o corpo místico de Cristo está sendo construído e nesta etapa final, que é a etapa mais gloriosa, a etapa do lugar santíssimo, é enchido, cheio deste lugar com essas pedras vivas, que são os que estão representados nos 100 por 1. E o irmão William falou disso, já agora nós vamos ver esta parte importante. Diz, vocês têm fitas que tratam dessas coisas e também sobre o que nós cremos. Vocês têm fitas que tratam sobre a disciplina da igreja, como devemos nos comportar na igreja de Deus e como temos que nos reunir aqui juntos, sentados em lugares celestiais. Não fique na sua casa. Se Deus está no seu coração, você quase que não pode esperar de que aquelas portas chegue a hora para que aquelas portas se abram e você tenha companheirismo com seus irmãos. Se você não se sente assim, então eu vou dizer para vocês que é tempo que você comece a orar, porque já estamos nos últimos dias. A Bíblia nos exorta que quanto mais vejamos que aquele dia se aproxima, temos que nos amar mais uns aos outros com amor cristão e amor divino. Devemos nos congregar em lugares celestiais em Cristo Jesus
e amar-nos uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Isso é correto. Fiquem juntos. Se você pensa que algum irmão, irmã, esteja um pouco errado, diga. Agora lembrem, essa parte do domingo, nós lemos, eu creio que assim, em Revelação, capítulo 4, de onde ele nos fala de que devemos honrar a ressurreição, que foi domingo, indo às atividades ou algo assim que ele diz, e que também em outros lugares diz que faltar um domingo é pecado diante de Deus. Se você pensa que algum irmão ou irmã está um pouco errado, diga: Senhor, nunca permita que em mim nasça a raiz de amargura, porque isso afetará a ele e também tiraria Cristo da minha vida. Tem sido cheio de malícia, ciúme e ódio, isso vai afastar o Espírito Santo de você, o afastará daqui do tabernáculo. Isso vai eliminar o Espírito de Deus e prejudicará o seu pastor, vai fazer isso tudo, você vê? Não façam isso, mas se juntem o máximo possível, se aproximem, se apertem, assim como o irmão testificou, o ministro, aqui na outra noite, sobre aquilo que viu numa visão, que se aperta toda a armadura de Deus, ponha, ajuste-a, se ajuste assim um com o outro, se juntem assim um com o outro, se amem uns aos outros, falem bem uns dos outros, diga coisas boas um a respeito do outro e então Deus lhes abençoará. E essas palavras, como ele diz ali, tê-las sempre e vejam. Aí nós cumprimos essa parte, onde hoje nós a lemos, estava paralelo e nós a lemos. Se introduziu bem aí essa partezinha, onde o irmão Branham continua dizendo ali, aquele homem ou vai se endireitar e viver bem, ou a mulher vai chegar a ser como aquele homem. Por isso ele disse, sai dela, porque já estou pronto para efetuar este rapto. E vai se necessitar de certo tipo de fé para tirá-los daqui. Certa classe de fé que é a que vai estar produzindo esse rapto. Ou seja, a fé que a noiva precisa é a fé de rapto que está nos trovões, que está no ensinamento sobre a capa. E ele escreve ali, fé de rapto. Isso disse na página 104 do livro dos selos. E eu creio que por meio dos 7 trovões serão revelados nos últimos dias o que se necessita para ajeitar a noiva para ter a fé de rapto, porque com o que temos agora não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para aparelhar-nos, porque como estamos agora, temos apenas fé suficiente para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para ser transformados em um momento e ser tirados desta terra. E veremos mais à frente, se Deus quiser, onde está isso escrito. E aí, vocês têm o que escreveu nestas páginas. Continua dizendo, na mensagem A Boa Terra diz, todos queremos produzir frutos a 100 por 1. E estamos na dispensação e na era de produzir frutos a 100 por 1. E essas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, descobrem que são a boa terra e produzem o fruto correspondente para a era que lhes corresponde viver. Vejam na mensagem. Vejam neste outro.
en este otro libro de los sellos, Neste él outro livro escribió dos ahí en la selos, ele página escreveu ali na página 411 411 para que o ponham do lado. En ese párrafo Neste segundo parágrafo escribe, segundo, "Sábelo todo", escreve saber tudo y escribe también fe e de escreve também rapto, fé de rapto e a pirâmide e as eras. para que tenga también el dibujo Para que él também hizo tenha o acá desenho en que ele este fez otro aqui libro. neste outro livro. Yo lo tenía allí abierto. E ele tinha ali aberto. Miren el mensaje, ya salió Veja, el na sol. mensagem já saiu o sol. En la página 24 Na dice, página 24 diz: lo dinámico o dinâmico da con eso, pero si ello da con vai com un isso, mas se pollito, ele dá no com hará um, ningún bien. não fará nenhum bem. Pero cuando ello da con un águila, Mas quando ele dá él com se uma pone águia, en marcha. ele começa a Amém. marchar. Lo Amém? dinámico con lo O mecánico. dinâmico com o mecânico. ¿Ven a lo que me refiero? Veja ao que me refiro. Eso es, si él es un verdadero Isto é, águila, se ele é uma águia ahora verdadeira, él agora entenderá. ele entenderá. Permita-me pôr isso em ordem e pôr em ordem uma pequena escritura aqui. Eu creio que estamos desconectados do telefone, mas nós ainda estamos aqui. São João 5:24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna. E ele escreve: ouvir é igual entende. Agora observem. Eu vou descendo a rua e só tomem isso literalmente. E o que é? Sem o entendimento espiritual. Não insinuando nenhuma outra coisa, senão apenas dizendo o que é. Vem? Aí a palavra correta no grego, no original diz: o que entende a minha palavra. E agora, ou seja, quando diz o que ouve a minha palavra, no original diz o irmão Branham, que é essa parte aí onde diz quem ouve a minha palavra, no original diz o que entende a minha palavra. E agora, para provar que isso está correto, eu desço aqui. Agora, ali o irmão Branham diz, apenas tome isso literalmente. Diz, eu desço aqui e aqui há um bêbado caminhando pela rua e uma mulher de Deus, uma mulher abraçada e amaldiçoando e falando contra Deus e tudo mais dessa forma. Ele diz, hoje, você viu o que aquele pregador disse? Ou seja, perguntam a ele, a essa pessoa. Você o olhou? Sim, eu vi. Isso não quer dizer que ele tenha vida eterna, vem? O que entende minha palavra, o que é uma águia. Isso está, esta partezinha aí está no livro de citações, na página 1297. Vamos ver ali. Esse extrato (1297) Sí, la 1297 abajo de la página 145. Abaixo da página 145. Ele escreve ali o que entende a palavra. Ele colocou aqui logo abaixo. Ele escreve o que entende a palavra. E na outra página, que está na continuação do parágrafo, ali escreve águia e escreve o que entende a minha palavra tem vida eterna. E desenha uma pirâmide e as eras. E na 1298 diz, potencialmente vocês têm a garantia
têm entrado no tempo de espera. Porém, quando vocês recebem a dinâmica, vocês foram vivificados do mortal à imortalidade. Isso faz com que todo o seu corpo esteja sujeito à palavra. Isso fará com que vocês se comportem diferente, sejam diferentes, vivam diferentes. Vocês são ressuscitados quando recebem o Espírito Santo em vocês. Neste exato momento, são ressuscitados. Aí também tem um que diz, então, quando recebem o Espírito Santo em vocês, neste exato momento, são ressuscitados. Seu corpo é potencialmente ressuscitado. E ele escreve, vejam, São João 3, de 1 ao 6, e São João 5, de 21 ao 29. E eu espero um pouquinho porque estão anotando. E também escreve, você é ressuscitado quando nasce de novo. E o seu corpo é ressuscitado potencialmente. Já vão vendo o que é e o que abrange esta palavra potencialmente. E em cima, aí escreve potencialmente também. E escreve o mecânico ou a mecânica é igual. E também aí escreve a dinâmica é igual. O batismo com o Espírito Santo. E também escreve ressurreição espiritual. E potencialmente a física. Veja, isso tudo aí ele escreveu. E no estudo já vão ter. Aí certamente, quando estão dando... professor, pode repetir? Ou seja, se alguém quiser que eu repita aqui a última, que é longa. Ressurreição espiritual e potencialmente a física. E aí eu espero que vocês tenham anotado. Mas depois já vai sair escrito. Vejam, no livro também tem um lugar aqui. Vamos ver aqui. Na página 27 do mesmo livro, Já Saiu o Sol. Podem ler na 26, na 27, para... E eu vou ler apenas a partezinha de baixo, onde diz... Agora, quando ele disse, ou seja, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele sabia como eles iam batizar. Eles sabiam quem era ele. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, vem? Ele disse, o vejo, a conversa que tinha com a pessoa ali que estava falando. Mas agora, a seguinte coisa, a próxima coisa, o crerás, vem? O que ouve a minha palavra, e o irmão ele escreve, entende e crê no que me enviou, tem vida eterna. E escreve e crê, ou seja, entende e crê. São João 5, 24. E quando em ti mora, estou na página 28, leio na página 27 abaixo, página 28 acima, e quando em ti mora esta nova vida eterna, isso é o potencial. Vê? Quando recebeste este Espírito Santo agora, que eles receberam em Pentecostes, eles eram mecânico, agora o dinâmico tinha que vir. Tinham crido. E agora na mensagem, o selo de Páscoa na página
17, 17. también una partecita Também aquí. tem uma partezinha aqui. Dice, cuando Diz, cayó quando sobre Lutero, caiu sobre Lutero, manifestou manifestou a a promessa promessa dessa Tem na hora. página 17, Estou na página 17, que es la página 15 que é a en página inglés. 15 em inglês. Y él relata, esto fue E ele relata, isso foi el 10 no de abril 10 de del abril de 65, 65, y en el ya salido el sol, e no Já Saiu o Sol, fue el ele foi, vamos a ver, vamos ver, el 18, 18, o sea, él siguió en este ou mensaje, seja, ya salido el continuou sol, nesta siguió mensagem, esta Já Saiu o línea Sol, seguiu essa linha, que había hablado acá, porque que también tinha falado relata aqui, porque algo também relata parecido algo que igual leímos ahora, que vamos nós a ver lemos ahí. agora, e vamos ver aí. Dice, cuando cayó Diz, sobre Lutero, quando caiu sobre Lutero, manifestou a promessa dessa hora. Quando caiu sobre Wesley, manifestou a promessa dessa hora. Quando cai neste dia, manifesta a promessa dessa hora. Quando caiu sobre Moisés, manifestou a promessa daquela hora. Quando caiu sobre Noé, manifestou a promessa daquela hora. Quando caiu sobre Jesus, manifestou a promessa daquela hora. Vê, é o Espírito Santo descendo para vivificar, para redimir aquelas pessoas que são pré-ordenadas de Deus para estarem no rapto. E isso é, se a verdadeira águia, se é a verdadeira águia, ele vai entender a mensagem da hora. Se é um verdadeiro águia, Se é uma verdadeira águia, se é uma verdadeira águia. E ele escreve aqui em inglês, no livro em inglês, esta mensagem. Escreve, o Espírito Santo vivifica a palavra em cada era. E também escreve, se é uma águia verdadeira, entenderás a mensagem da hora. Se é uma verdadeira águia. Agora, a pequena águia, provavelmente no pátio do celeiro, está comendo melhor, mas ele sabia que não estava exatamente certo. Mas logo, quando ouviu a verdade, ele recebeu essa verdade. Agora, em João 5:24, Jesus disse, falando desta forma, o que ouve a minha palavra, minhas palavras, e crê no que me enviou, tem vida eterna, e não vai vir em condenação, senão que passou de morte à vida. Pense apenas que isso é simples, o que crê. Agora, a forma correta de dizer isso é o que entende. E ele escreve o que entende aqui no livro em espanhol. E aqui no de inglês, escreve crer é igual entender. E tinha escrito aqui, o que ouve minhas palavras e escreve entende. Ou seja, não é apenas ouvir, senão entender. E crer está colocando também é igual a entender. Porque se não entende, como vai crer em algo que não entendes? Ou seja, crer é entender e ouvir também é entender. Quando a pessoa crê, baseado nisso que a pessoa está ouvindo, Deus está obrigado a se mostrar a ti e abrir o teu entendimento, porque tu crê. E ao que tu creia, embora tu não entenda no momento, mas vai chegar um momento em que tu vai conseguir entender, porque tu creu. Mas como tu vai entender algo se tu não crê?
Vê? Sigue diciendo, Continua dizendo, miren en el mensaje también. vejam vamos também a na ver aquí, mensagem, vamos ver aqui, las palabras, nas sus palavras, suas palavras infalíveis de en la promessa, na página 44 dice, 44 diz, pero lo que usted está haciendo mas o que en você estos está fazendo momentos, nesses momentos? está usted aceptando Você vida está eterna. aceitando vida eterna. Mire o que Jesus Veja dijo. o que Jesus Aquele disse. que ouve minhas Aquele que ouve as palavras, minhas palavras, ouvir significa ouvir significa entender. dos ou três testigos, e já 2 ou hemos 3 leído, já testemunhas salió e nós el já sol, lemos, já saiu o el sol, sello de Pascua, o selo de Páscoa, e agora sus palavras e agora suas infalíveis, palavras e nos três infalíveis, lugares e nos 3 encontramos lugares nós encontramos a mesma definição. em dos ou três testigos, Em 2 ou 3 testemunhas conste toda justicia, toda justiça ou toda palavra, dice, diz. ahí lo pueden buscar. Aí vocês podem procurar. Oír significa entender. Ouvir significa entender, vê? Aquele Aquele que ouve as minhas palavras e crê no que me enviou tem vida eterna e não virá condenação, senão que passou de morte à vida. Vocês fizeram a coisa mais nobre que puderam fazer. Sigue diciendo Continua dizendo en el tema, no tema. vamos a terminar aquí este parrafito. Bom, vamos terminar aqui este parágrafinho. Diz, Con ellos, com eles, Deus constrói a era de pedra angular en este tiempo. nesse ¿Con quién? tempo. Com quem? Con los que Com entienden. os que entendem. Mateo 18. Mateus 18 é a escritura. Mateo 18. Mateus 18. Vamos a leerla para tenerla. Vamos ler tenerla para aquí también. ter aqui também. 18, 16. 18, 16. Mas se não te oyeres, toma Mas se não ouvires, toma um contigo, contigo. Se não te ouvirem, toma um contigo ou dois, para que invoque 2 ou 3 testemunhas e assim conste toda a palavra. Tem outros lugares onde também ele fala, que também se refere a isso, mas essa aqui também está boa. Com eles, Deus construiu a era de pedra angular neste tempo, assim como foi construída a era correspondente a cada etapa, com os que receberam a palavra de cada era, através do mensageiro de cada era. E na mensagem, a obra dos últimos dias, pregado 5 de março de 2000, em Equador, Santa Rosa del Equador, e agora, para que produza fruto, uma semente que você tenha semeado, é preciso adicionalmente uma boa terra, que você tenha água necessária, porque se não põe água e não tem umidade, esta plantinha sai raquítica e o fruto é pequenino e pouco fruto. E se vê mal a planta e o fruto também, é visto como um fruto não muito bom, ou seja, é um fruto como que não é um fruto de exportação, para que tenha uma ideia mais clara. Porque é que assim como se produz fruto bom e exportam para outras nações, o fruto de Cristo nesta boa terra é fruto de exportação e produzirá e levará à casa do nosso Pai Celestial. É um fruto para ser levado à presença de Deus, ou seja, é o rapto. A casa do nosso Pai Celestial, assim que tem que ser o melhor fruto, e agora nós todos desejamos produzir a 100 por 1. Portanto, precisamos de água, e a água representa o Espírito Santo e também representa a palavra. Portanto, precisamos adicionalmente ter recebido o Espírito Santo, precisamos que estejam nos dando água e água da palavra revelada, para que assim produzamos muito fruto e que o sol também esteja ali nos alcançando, porque por meio do sol vem muitas vitaminas para as plantas, e por meio de Cristo, o sol de justiça resplandecendo sobre nós, vem muitas vitaminas espirituais, muitas revelações divinas que nos alimentam a alma para que produzamos muito fruto. E na mensagem, o ramo que produz fruto desde a raiz da árvore, noiva,
pregado sábado 5 de agosto de 2010 em Bogotá, Colômbia, diz: por exemplo, o reverendo William Branham foi transportado ao futuro no meio da igreja e viu uma grande carpa catedral onde estava se realizando atividades, estava se pregando e estava se fazendo o chamamento. As pessoas vinham chorando para receber o Senhor e oravam por eles também, e orava pelos doentes. E em nenhum dos ramos passados se viu o cumprimento desta promessa. Embora o sétimo ramo da sétima era da Igreja Gentia quis produzi-la, mas não foi permitido. E agora, a promessa é que vai surgir no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo uma grande carpa catedral. Vai ser produzido neste ramo que produzirá o fruto do último dia. O ramo da era de pedra angular. Não tem outro lugar. Aí é onde Cristo vai, por seu Espírito, produzir tudo o que Ele prometeu para a sua igreja. Todas as bênçãos que Ele prometeu para a sua igreja vai trazer a este ramo, neste restolho que nasce do tronco. E vem direto do tronco e se coloca em cima da igreja, em cima sobre as 7 eras. Aí teve uma brecha e depois vem esta era de pedra angular, mas vem diretamente do tronco. Aí é onde veremos o que foi chamado pelo anjo, que aparecia ao reverendo William Branham, a terceira etapa. Aí é onde vai ter o ministério que lhes pregará até os perdidos. Vai ser essa terceira etapa para a noiva, a igreja noiva, para falar as bênçãos, para que recebam a fé, para serem transformados e raptados, recebendo a revelação do sétimo selo. Veja como vai ser recebidas as bênçãos para a igreja noiva. Pela palavra falada, porque a terceira etapa é a palavra sendo falada. E também, esta terceira etapa operará para as virgens insensatas, também para os 144 mil hebreus, e também vai operar para os perdidos, não para a salvação, para os perdidos, porque a porta de misericórdia no céu já terá sido fechada, e já não vai ter tempo para entrar a fazer parte do corpo místico de Cristo, obtendo, consequentemente, primeiro o novo nascimento. Senão, que então vai ser para que tomem força para passarem pela grande tribulação e darem suas vidas na grande tribulação. Na mensagem O Trono de Misericórdia, pregado 21 de julho de 2002, em São Lucas, Zacatepeques, Guatemala, diz: agora, vejam a data que esta mensagem foi pregada. E que depois foi 21 de junho. E vejam o que ele diz aqui. Cristo está sendo com esse vencedor. É o mesmo que o Pai Celestial fez com ele. Deus pôs a Cristo como administrador dos céus e da terra, e agora Cristo vai ter um servo fiel e prudente que estará com ele, com Cristo, e vai estar trabalhando neste reino milenial de Cristo, vai ter o poder e a autoridade da parte de Cristo, e Cristo vai operar por meio dele. E este anjo mensageiro vai operar no nome do Senhor Jesus Cristo, vai trabalhar neste reino milenial de Cristo e depois por toda a eternidade no reino de Cristo. Como ele dizia, que este mensageiro é o do século 20, 21, 22, 23, 24 e todos os séculos, porque ele é eterno. Vai ser eterno. E vai ser o que estará com Cristo em seu trono, assim como Jesus Cristo se sentou com o seu Pai no seu trono, assim que podemos ver que é muito grande a bênção que há da parte de Deus, da parte de Cristo, no reino de Cristo, para o vencedor. E os que estarão com ele na etapa final da Igreja de Jesus Cristo, que é a etapa da Era de Pedra Angular,
terão uma bênção muito grande no reino milenial de Cristo, porque este será o gabinete desse mensageiro do Senhor Jesus Cristo, como o gabinete de cada anjo mensageiro é o grupo de sua era. Como se diz anjo mensageiro de Jesus Cristo, vejam, é o mensageiro correspondente a cada era da igreja. E aí ele diz que envia o seu anjo. Esse anjo mensageiro de cada era. Portanto, Cristo terá em sua igreja um ministério de pedra angular e terá um mensageiro de pedra angular e terá um grupo de escolhidos de pedra angular, como a explosão que houve, que caíram muitas pedrinhas e as pessoas, os carros agarraram. Nós lemos isso agora há pouco, mas quando tenhamos um momentinho nós leremos de novo essa parte, que eram pedras que foram cortadas deste monte e representam os escolhidos de Deus. E terá um grupo de escolhidos de pedra angular, porque somos o grupo de escolhidos da era de pedra angular. Agora vejam na mensagem Hebreus, vamos ver algo aqui. Que ele nos diz na página 24 do livro de Hebreus 6. Na página 24 do livro de Hebreus 6, Hebreus 6, parte 1, diz: mas são as coisas que vocês veem em seu espírito através da palavra. A palavra é o espelho de Deus que reflete o que Ele é e o que você é. Ou seja, nesse tempo somos pedras angulares, porque pertencemos à era de pedra angular. E a palavra é a que nos mostra o que cada um de nós somos. Essa semente, palavra que produz a 100 por 1. E como sabemos? Porque nós nos vemos pelo espelho da palavra e descobrimos que somos essa boa terra. Aleluia. Oh, uau, diz Reticências. Este é o único livro no mundo que o que você diz, de onde você veio, que diz de onde você veio, quem é você e onde você está indo. E ele escreve aí a palavra igual, o espelho de Deus, e desenha uma estrela de Davi. Mostre-me qualquer página de literatura em alguma parte, Reticências, com toda a ciência ou qualquer coisa mais. Cada livro que tem sido escrito, nenhum deles pode dizer-lhes isso. Este é o espelho de Deus que mostra o que Ele é e o que você é. E então, no meio tem uma linha de sangue que mostra o que você pode ser se quer ser o escolhimento. Aí está, por um Espírito. Continua dizendo aqui o nosso irmão William, portanto, essa é a etapa, a era da igreja que, estando viva, receberá a sua adoção e, consequentemente, receberá as maiores bênçãos do reino de Cristo. E se não ouviram bem, escutem novamente. Vai ser a etapa, a era que vai receber as maiores bênçãos do reino do Senhor Jesus Cristo. Vai ser o grupo que vai estar mais perto de Jesus Cristo. E agora um bom exemplo Deus nos deu por meio do reverendo William Branham, quando nos disse que o poder de Jesus Cristo vai ser manifestado em toda a sua plenitude e que Cristo vai realizar grandes milagres, maravilhas e sinais a nível mundial, e chamou essa etapa a terceira etapa. E diz que vai vir pessoas procurando misericórdia.
llamamientos al vai altar, de ter altar, chamamento ao altar para las personas para as pessoas buscar la misericordia procurarem de a Cristo. misericórdia de Cristo. Mas Mas diz o reverendo William Branham, para esse tempo já não vai ter misericórdia no céu. Cristo já terá saído do trono do Pai. Agora vejam na página 370 do livro dos selos, nos diz: e então ali se encontravam, na parte de cima, não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz: e diziam os montes e as rochas, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele, e aí escreve juiz, que está sentado sobre o trono de Davi, escreve, e da ira do cordeiro, e escreve leão. Eles tratarão de se arrepender, mas o cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes, e escreve reinos, e às pedras, e escreve os governantes. Oraram, mas as orações foram feitas tarde demais. E ele escreve: não tinha sangue no propiciatório. E também aqui numa partezinha escreve, e escreve o trono de Davi também. E aí mais do lado tinha escrito, com Elias e Moisés, reclamação. Mas o que estamos lendo agora, e aí também escreve nessa parte, orações fora do tempo aceitável. Ou seja, não eram aceitáveis nesse tempo, porque foram fora do tempo. Irmãos e irmãs, quão maravilhosa é a misericórdia e bondade de Deus estendida às pessoas. Israel estava cega por quase 2000 anos, para assim nos dar a nós, escreve, gentios, a oportunidade para nós nos arrependermos. Você rejeitou essa misericórdia? E quem é você? De onde você veio? E para onde você vai? Você não pode ter a resposta do médico. Não tem nenhum outro livro em todo o mundo que possa dizer para você quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Apenas a Bíblia. E observe ali quando nós lemos em Hebreus, onde diz que o único livro que mostra e reflete que o espelho, que é um espelho, que é a palavra, é a Bíblia. O livro que reflete o que ele é e o que você é. Agora você sabe que tem o sangue do Cordeiro para representar em seu lugar, e por isso pode ver aonde vai. Então, se Deus fez isso por você, o mínimo que nós podemos fazer é aceitar o que Ele fez. É tudo o que Ele nos pede que façamos. E Ele escreve ali o sangue e desenha ali uma pequena estrela de Davi. Agora, se eu me alongo mais nesse estudo, estaremos tocando o que é para amanhã. E o outro dia era a pregação do 7º selo. E ele escreve, irmão William desenha uma estrela de Davi, ele escreve: se eu me alongo mais, e muitas reticências. Agora, se eu me alongo mais nesse estudo, estaremos falando do que é para amanhã e não posso seguir mais. Inclinemos nossas cabeças por um momento. Meu amigo precioso, se tu não aceitastes o amor deste Deus, o qual tenho estado falando, escute bem. Se tu não aceitaste o seu amor e misericórdia, então tu vai ter que sofrer os seus juízos e sua ira. Agora, vocês, escute bem isso agora. Observe aqui. Agora vocês estão na mesma posição na qual estiveram Adão e Eva ali no Éden. Lembrem que nós estamos voltando ao Éden. Tem o direito, porque tem livre arbítrio. Podem tomar, escreve alma, podem tomar da árvore da vida, ou podem tomar a via, o caminho do juízo. E ele escreve ali a árvore da vida, o Éden, hoje.
Sigue diciendo, Continua dizendo, dice que esa tercera diz etapa, que esta terceira nuestro hermano etapa, William, nosso en ese irmão mensaje, William nesta mensagem, misericordia, trono de misericórdia, dice diz que esa tercera que etapa esta es para el terceira mundo, etapa é para o va a mundo, haber el poder de vai Dios ter o poder de del Deus, o mundo mundo manifestado em toda a sua plenitude. Será para las vírgenes Vai ser para as insensatas virgens también. insensatas Aí também. as virgens insensatas As virgens verão a insensatas aí verão a Cristo manifestado em toda a sua plenitude. Vai ter um ministério que vai mostrar grandes sinais e maravilhas. E também vai ser para a noiva, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque vai ser no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nessa etapa é que os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, que vivemos, seremos transformados. É a etapa de ressurreição e transformação para os escolhidos de Deus. Agora, observem, aqui nos diz, eu não quero passar do tempo, mas estamos indo bem. Diz nesta mesma mensagem que estamos lendo de Hebreus 6, parte 1, na página 25, onde estamos lendo, mas já na página 25 diz: como chegamos à perfeição? Isso é o que queremos saber. Cristo é aperfeiçoado. Eu pus sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido por nossas, moído por nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre suas pisaduras fomos curados. Este é o corpo que queremos alcançar. Isso é o corpo, porque se você está nesse corpo, você nunca vai ver juízo. Você nunca vai provar da morte. E desenhe uma pirâmide e as eras. Vejam, se você está nesse corpo, ou seja, o corpo místico de crente, você nunca provará da morte. Você se livra de toda morte, juízo, pecado e todas as outras coisas quando você está nesse corpo. E ali ele escreve: ver o sangue e passarei. E uma estrela de Davi. Como você entra nisso, pregador? Por se unir a este tabernáculo, você ainda está perdido. Não poderia se unir de nenhum modo a ele. Não temos nenhum livro. Como entramos a ele? Por se unir a alguma igreja? Não, Senhor. Como entramos nisso? Você é nascido nele. 1 Coríntios 12. Porque por um Espírito somos todos batizados em um corpo. E aí desenha outra pirâmide nas eras. Pelo batismo no Espírito Santo, somos batizados neste corpo, outra pirâmide e as eras. E somos livres do pecado. Deus não vê mais você, Ele apenas vê a Cristo. E quando você está nesse corpo, Deus não pode julgar esse corpo. Ele já o julgou. Ele tomou o nosso juízo e nos convidou para dentro. E por fé, através da graça, andamos e aceitamos o nosso perdão. E o Espírito Santo nos traz a este companheirismo com Ele. E não andamos mais para trás. E não andamos mais atrás das coisas do mundo, senão que andamos no Espírito, vivificados. A palavra veio a nós. Ele morreu no meu lugar. Eu sou um ato vivo. Aqui estou. Quem esteve uma vez morto em pecado e transgressões, foi feito vivo. Todos os meus desejos são para servir a Ele. Todo o meu amor é para Ele. Todo o meu andar, eu quero que seja em Seu nome. Ou por onde quer que eu vá, ou qualquer coisa que eu faça, eu glorifico a Ele. Se eu estou caçando, se eu estou pescando, se eu estou brincando bola, qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu devo ser Cristo em mim. E ele desenha uma estrela de Davi. Em semelhante vida que o homem fará almejar ser desta maneira, não
y alborotando acerca de caluniando su iglesia. e falando a respeito dessas igrejas, você capta? Por um Espírito somos batizados nesse corpo. Y cuando yo vea E la quando eu sangre, vejo o sangue, pasaré de vosotros. vou passar de Y vocês. dibujo otra estrella E aí de David. desenhe outra estrela de Davi. Escuche. Escute, Leamos solo un poquito más lemos allá apenas um aquí, pouquinho por mais favor. aqui, por favor. O que nunca poderia fazer perfeito ao que se aproximam, porque versículo 2 do capítulo 10. Porque então não teriam cessado de ser oferecidos. Aí ele leu uma citação. Sim, o irmão Branham diz, isso poderia ser a pessoa perfeita. E Deus requer perfeição. E aí desenha uma pirâmide e escreve 50 acima a pirâmide. E do lado ele escreve 8. E embaixo as eras. E escreve também traço 49. De 1 ao 49. A parte aí das eras abaixo. Se guardando as leis e praticando todos os mandamentos, lhe faria perfeito, então não precisaria ter algo mais. Você já está perfeito. Porque quando você é perfeito, você é eterno. Porque Deus é o único que é eterno. E Deus é o único perfeito. E a única forma que você pode ser eterno é chegar a ser parte de Deus. E desenhe uma estrela de Davi e escreve: o que é perfeito é eterno. Continua dizendo aqui na mensagem que nós estamos lendo. E nesta manifestação plena de Deus, na terceira etapa, na qual diz o reverendo William Branham que já não terá misericórdia no céu, no trono de Deus, já não terá misericórdia, porque já não estará o sangue de Cristo ali. E Cristo já não estará intercedendo como sumo sacerdote. Agora, e como é que vão receber misericórdia as pessoas? É que Cristo vai estar manifestado em toda a sua plenitude em seu trono humano. Vejam, aqui algo na mensagem. Vamos um pouquinho mais. E desde aí estenderá misericórdia, e desde aí operará em misericórdia em prol de muitas pessoas. E desde aí vai ser que Cristo vai estender a sua misericórdia ao povo hebreu também. Agora veja na mensagem Revelando a Deus, na página 19, diz, abaixo diz 19 e 20. Notem, ele disse: se este grão de trigo não cai na terra e morre, ele permanece só. Eles não podiam entender como. Por que não puderam vê-lo? Ali estava um homem. Eles vêm a ver a Deus e viram um homem. Vê? Eles não puderam ver a Deus porque Deus estava oculto para eles. Agora mantenham isso na mente. Deus estava velado, oculto em um homem. Eles podiam dizer: nenhum homem pode fazer isso se não for de Deus. Nenhum homem pode fazê-lo. E como é que aqui está parado o homem e as obras de Deus se manifestam através dele? Através dele. Vejam, eles não podiam entender que Deus estava velado. Ele estava velado em um homem como ele sempre o tem estado. Deus sempre tem estado velado em um homem. Cada vez que ele vai se manifestar no meio da raça humana. Mas ele estava velado para eles. Ele estava em seu templo humano. E escreve Deus velado no templo humano e desenha uma estrela de Davi. Deus estava em um templo humano. Por favor, sejam cuidadosos agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vejam, Deus
velado, escondiéndose del se mundo, escondendo do mundo, velado em um ser humano. Vem? Aqui estava Deus. Aqui estava Deus. Aqueles gregos dizendo, queremos ver a Ele. E Jesus disse, um grão de trigo tem que cair e morrer. Você precisa morrer a todas as suas ideias. Tem que se desfazer dos seus próprios pensamentos. Da mesma forma que aqueles discípulos fizeram. Eles não podiam explicar aquilo de comer seu corpo e tomar seu sangue, beber seu sangue. Mas vejam, eles já tinham morrido para essas coisas. Eles já tinham morrido para um princípio. Eles já tinham morrido para Cristo. Não importava o que ele fazia, nem o derrotado que ele parecesse. Eles criam nele de todo jeito. E escreve uma estrela de Davi. Vê? Eles podiam ver aquele homem, reticências. Um homem que comia, bebia e caminhou com eles, falou com eles, usava o mesmo tipo de roupa que eles usavam, pescava, dormia, todo o resto, nascido aqui na terra, mas esse era Deus. Assim que os gregos não puderam vê-lo porque ele estava oculto a eles em um corpo humano. Não tem a sua palavra para eles. A menos que este grão de trigo caia na terra, Deus escondido na forma de um homem, se escondendo da sua vista. Eles só podiam ver o homem, mas aqueles predestinados viam a Deus. Uns viam um homem e o outro viam Deus. E ele escreve Deus velado em um ser humano. Você crê. E uma estrela de Davi ele desenha ali. Vê? Era Deus velado em um ser humano. E ambos estavam no correto, os gregos e os predestinados. Mas a sua fé, nisso que você não vê, você crê de toda forma. Vou ler de novo, porque vejam essa parte aqui. Alguns viam um homem, ou seja, os gregos, e outros viam a Deus, ou seja, os predestinados. Mas a sua fé, nisso que você não vê, você crê de toda forma. Deus velado no ser humano, ele estava nessa carne, e esta carne era o seu véu. O véu foi rasgado para que Deus fosse manifestado. No Velho Testamento, Deus estava escondido, oculto, quando no seu trono de misericórdia. Deus estava oculto quando estava em seu trono de misericórdia, no trono de misericórdia, mediante um véu. E ele escreve o trono de misericórdia mediante um véu. No Velho Testamento, Deus estava em um templo, mas o povo entrava e adorava assim. Mas lembre, tinha um véu, amém? Que escondia Deus. E eles sabiam que Deus estava ali. Eles não podiam vê-lo. Aquela coluna de fogo não voltou a aparecer ali. Vocês perceberam? Não teve outra ocasião na Escritura desde que aquela coluna de fogo se ocultou atrás daquele véu, na qual voltasse a se apresentar, se mostrar novamente, até que veio em Jesus Cristo. Deus estava velado. Quando ele esteve na terra, ele disse, eu venho de Deus e volto a Deus. Depois Paulo, depois da sua morte, sepultura e ressurreição, em seu caminho a Damasco, ali ele estava de novo aquele pilar de fogo. O que era? Tinha saído do véu. Glória a Deus. Ele estava atrás do véu. Agora, ele estava atrás do quê? Véu de carne. Veja, aquela pele atrás do véu. E quando este véu foi rasgado no dia da crucificação, o véu na qual ele estava envolvido foi rasgado no dia da crucificação. O trono, assento de misericórdia, foi visto à plena vista. Agora, os judeus não podem entender como é que Deus podia ter misericórdia por um povo pecador e perdido, como nós somos. Mas eles não podiam ver a este que estava dando misericórdia, porque ele estava oculto. Ele estava atrás do lugar de misericórdia, no interior, coberto com aquela pele que penduravam para ocultá-lo.
Anteriormente, reticências. Anteriormente, se qualquer homem penetrasse atrás desse véu, era morte súbita. Vamos receber uma lição aqui, um minuto. Você vê, se você puder receber, e atrás daquelas peles, até um dos filhos do sacerdote tratou de fazer em uma ocasião e morreu. E esses eram os filhos de Arão. Não vá atrás desse véu. O homem que entrou atrás, reticências. Por quê? Não tinha redenção ainda. Não tinha redenção alguma ainda naquilo. Era potencialmente. Era apenas potencialmente. E qualquer coisa potencial ainda não é a coisa real. Veja como nós estamos agora entendendo. Ainda tudo o que nós recebemos em todos esses durante esse tempo, no qual era potencialmente o que nós tínhamos recebido. Ou seja, veja em todos os ângulos. E qualquer coisa potencial ainda não é a coisa real. E ele escreve: o potencial não é ainda o real. E desenha 2 estrelas de Davi aí. Vejam, apenas potencialmente havia redenção. O pecado era coberto. Redimido, quero dizer. Era redimido. Redimido quer dizer divorciado e lançado de lado. Remitido. E o sangue do cordeiro, do bode, não podia fazer isso, assim que o Jeová se ocultava atrás de um véu. Se ocultava atrás de um véu. Agora, atrás daquele véu, onde ele se escondia, entrar ali, um homem cairia morto se ele entrasse ou tentasse entrar atrás do véu. Mas desde Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de cima até embaixo, para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou aquele véu de cima até embaixo, de forma tal que o assento de misericórdia se viu plenamente, enquanto eles estavam muito cegos para poder vê-lo. Como Moisés disse aqui, Paulo disse, ele falando de Moisés, quando Moisés leu, hoje ainda o véu permanece em seus corações. Ó irmãos e irmãs, isso foi o que fizeram os judeus quando o véu foi rasgado, e Deus esteve à plena vista deles na cruz. Ele estava à vista, mas eles não puderam vê-lo. Agora, isso é o que aconteceu com o povo hebreu, e é o que vai acontecer com os gentios também. Nesta parte nós já tínhamos lido, porque continua dizendo: será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? E ele escreve: na segunda vinda, os gentios fazem a mesma coisa que os judeus fizeram na primeira vinda. Ali, vejam, o viram pendurado na cruz. Quando esse véu foi rasgado, e o viram, e o rejeitaram. E aqui, Apocalipse 11 nos diz que depois de terminar o seu testemunho, a besta fará guerra contra eles e os matará, e os seus cadáveres serão colocados na praça. Vejam, como no meio dos gentios, também acontecerá a mesma coisa.
Versículo 7 do capítulo 11. Quando Quando tenham terminado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e o matará. E os seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. E um dos povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. E os moradores da terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e se enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os moradores da terra, mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida enviado por Deus e se levantaram sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Lembrem que a primeira vinda era como o Cordeiro de Deus e agora vão pensar que ainda é Cordeiro e vão receber a surpresa de que é o leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Ali a obra era de redenção. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela hora houve um grande terremoto e a 10ª parte da cidade se derrubou, e pelo terremoto morreram um número de 7.000 homens, e os demais se atemorizaram e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, eis que o terceiro ai vem logo, em breve. E lembrem que depois dos selos vêm as trombetas, e nas trombetas, observem que nas trombetas tem 3 ais. Vamos ver aqui, 3 ais. Vejam, a quinta, o primeiro, vamos a corroborar eso. Y en la sexta, e na sexta, el segundo, o segundo, y ese tercer ay. e este terceiro ai. Miren aquí algo. Vejam aqui algo, Tocamos algo já acá. que nós tocamos em algo aqui, Hay una parte donde él dice, tem uma parte onde ele diz, el capítulo 9 no del capítulo libro del 9 do livro de Apocalipsis, Apocalipse, verso 11, versículo 11, dice, y tienen por rey diz, sobre ellos al ángel del abismo, e cuyo nombre o anjo do en abismo, hebreo cujo es nome em hebreu é Abaddon, y en griego e em Apolión. grego Apolion. El primer ay O primeiro pasó. ai passou. Vean la quinta Vejam, a trompeta. quinta trombeta. He aquí vienen Eis aún que vem dos ainda ayes 2 después de ais esto. depois disso. Esto está Isso Já está ali las 7 trompetas nas 7 trombetas, que ocurre luego que acontece depois de la apertura da abertura del séptimo sello. do 7º selo. Y pasó, ahí viene el otro, ese es el que leímos, el E aí segundo. passou esse, vem o outro, esse é que lemos o segundo. Vimos o primeiro, Ese es el segundo ahí. este é o segundo ai. Y luego E depois, que entran, luego de las trompetas que depois vienen das las trombetas que vem as taças, copas, ahí todo eso fue tudo isso foi hasta el capítulo 19. até o capítulo Vean 19. todo lo que Vejam tudo he mostrado ahí, o que foi mostrado aí,
as trombetas, as taças, as pragas que são derramadas pelas taças, tudo isso é o que estaria se dando a conhecer no cumprimento da visão da carpa e todo o ensinamento que está sendo dado, porque isso foi o que o irmão Branham profetizou que estaria acontecendo nesse tempo. O pregar as trombetas, as taças e as pragas, e tudo isso é o que Deus está cumprindo nesse tempo final. Vejam, continua dizendo aqui, na mensagem do Trono de Misericórdia, e aí nós vamos já deixar, diz o irmão William. Vamos um pouquinho antes para nós irmos entrelaçando. E agora, como é que vai receber misericórdia as pessoas? É que Cristo estará manifestado em toda a sua plenitude em seu trono humano. E desde aí estenderá misericórdia, e desde aí operará em misericórdia em favor de muitas pessoas. E desde aí, será que Cristo estenderá sua misericórdia ao povo hebreu também? E aí nós vamos deixar. Vamos parar por aí para não continuar, porque até aí está bem. Já vimos como é que vai ser que Cristo vai estender sua misericórdia ao povo hebreu? Desde o seu trono humano e desde o seu trono como era, a era de pedra angular. Ou seja, deste outro propiciatório. Estivemos essa semana falando sobre isso e podem unir esta mensagem com a de hoje. E aí com a de hoje, eu creio que já tenha sido falado claro, como aqui mais à frente diz. O trono de Cristo em sua igreja, como era, desde a era de pedra angular, composta pelos escolhidos de Deus neste tempo final, e aí estará o trono humano de Cristo, que vai ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vejam como tudo isso está agora sendo cumprido e já não é potencialmente, agora é o real. Vejam, com o que nós ouvimos, ninguém terá que interpretar nada. Porque eu acredito que o ditado que usamos em Porto Rico é muito certo para esta ocasião. Ali se diz, quando se fala tão claro que não tem lugar a dúvidas do que se falou e tudo fica aberto à mente humana, se diz, mas claro não canta um galo. Vê? Mas claro não posso falar por enquanto. Ou seja, mais à frente eu estaria falando mais claro, e esse mais à frente é agora. E eu acredito que nós já falamos muito claro para que os entendidos, os eleitos de Deus, a boa terra, ouçam e entendam como que aí o disse. O que ouve. Como foi? Vamos procurar rapidinho. Isso é em Já Saiu o Sol. Agora aqui está. O que ouve, ou seja, entende e crê. E fomos achados dignos de escapar de todos os juízos que virão, ou seja, a grande tribulação, e está de pé diante do Filho do Homem, porque ouvimos, entendemos, cremos naquilo que Deus está realizando neste tempo final e como Deus o está cumprindo de uma maneira tão simples, e agradecemos a Deus por nos ter colocado para vivermos nesse tempo tão grandioso, tão glorioso, e abrir o nosso entendimento, porque somos esta boa terra,
que está produzindo a 100 por 1 os que formariam a era de pedra angular no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Vamos nos colocar de pé e vamos já ter este tema, o mistério das 4 classes de terra. Deixamos assim, imediatamente conosco, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.